E eu vou fazer a outra parte. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Laura. Em primeiro lugar, sou filha de Deus. E também sou esposa de Samuel. E juntos nós temos 4 filhos. E 2 que vocês já viram aqui louvando e tocando. Temos a Noa, o Davi, temos a Joela, que está ali, e a Ana, que eles acabaram de levar para o culto de criança, né? Eu acho. Então, ela estava aqui na frente também. E com essa conferência missionária, Samuel me perguntou, né, falar algo sobre a nossa família. E eu posso falar que realmente é Deus que nos colocou nesse caminho de ser missionários, que até o nosso era até pelos olhos de ser humanos bem improvável, porque o Samuel brasileiro, né, nasceu em Barbacena, meio doido, né, que ele sempre fala. E os avós deles, na Atenas, eram missionários da Holanda que vieram para cá para fazer uma obra. Talvez algumas pessoas conhecem a OSFA, a Igreja de Filadélfia. E quando Samuel tinha 8, 9 anos, ele já recebeu uma profecia, uma palavra de alguém que, no futuro, ele também ia ter um trabalho social, que ele ia ajudar crianças e crianças carentes. Mas depois a situação dele mudou, ele tinha que mudar para a Holanda, porque a mãe dele estava muito doente, e ele cresceu lá, e esse ficou no coração dele que ele queria voltar. Ele não ia casar com uma holandesa, porque o futuro dele estava no Brasil. E ele cresceu, estudou, trabalhou muito e encontrou eu. Também meio doida, né? E naquela época eu não era crente. Eu era talvez meio católica, mas naquela idade eu também não estava indo mais para a igreja. Foi criada tipo no mundo científico. E então, tipo, totalmente oposto do Samuel. Mas, a gente combinou junto. E ele até já falou na segunda vez que a gente foi para o cinema, ele parou o carro e falou, a gente tem que falar sério. E ele falou, um dia eu quero voltar para o Brasil. E eu não assustei. Eu falei, tá bom, vamos ver. E a gente casou, eu também me converti no meio desse tempo, fato importante falar, mas a nossa vida continuou. E a gente tinha um trabalho bom lá na Holanda, ganhamos os nossos filhos, e a gente estava indo. Até um dia, Deus começou a chamar a gente. E não foi, até nem foi tão legal, não, porque era na minha 3ª gravidez da Joela que eu comecei a sentir muito dor na bacia, né, que chama. Então não consegui fazer muita coisa. Samuel pegou uma hérnia ao mesmo tempo. Então nós dois, voltou. Nós dois acamados, realmente com dor, sem fazer nada lá na cama. E a gente começou a pensar: gente, o que a gente está fazendo com a nossa vida? E isso é realmente que Deus quer para a nossa vida? A gente, na verdade, estava mais ou menos vivendo sem propósito. E foi assim que Deus começou a nos chamar de novo para fundar a ONG. A gente somos fundadores da ONG Nova Geração Brasil, que também tem uma ONG com o mesmo nome, mas em holandês, lá na Holanda. E a gente começou a espalhar os nossos planos com os nossos amigos, com as pessoas da igreja, com muitas outras pessoas. E assim, um dia chegou que a gente mudou para cá. E mesmo sendo muito improvável, né, pessoa que eu era com Samuel, mas a gente percebeu que também Deus usou esse tempo. Usou para me transformar, né? Que hoje em dia eu sou crente, sim. Mas a gente cresceu na fé, a gente amadureceu. O nosso casamento fortaleceu até quando nós mudamos para cá. A gente convive junto, né? Todos os dias, fazem tudo juntos. Tem pessoas que falam, meu Deus do céu, vocês literalmente sempre fazem tudo junto, mas é importante também, né? O nosso casamento é um fundamento do nosso trabalho também que nós estamos fazendo, porque sem esse convívio a gente não consegue fazer tudo que Deus... Então, Deus guiou tudo isso que hoje em dia, o que a gente tem. Glória a Deus. E podemos estar aqui nessa noite, é uma honra. Muito obrigado pelo convite. E pela confiança também, né? É complicado de confiar em pessoas que vocês nem conhecem, ou o que ele vai falar lá na frente, né? Então, até o louvor também. Então, obrigado pela sua oportunidade. E é bom de ver, né? Adolescentes mesmo, nós estamos falando sobre missão, né?
mais velha que estava aqui, tem 17 anos, adolescentes mesmo, que louvam dessa forma. E glória a Deus pela vida dessas crianças. Não posso falar assim, né? Porque daqui a pouco eles vão começar a xingar, né? Então, e fico feliz também. Nós estamos com 6 carros aqui, gente. Então, que bênção, né? Que podemos ter uma igreja que tão envolvida assim e que está que tão envolvida. Então, parabéns, tá bom? A todos vocês que vieram lá de São João. Obrigado aí para que nós podemos fazer isso juntos também. E falar sobre missionários, sobre missão, é uma coisa que até no carro nós conversamos muito com a Alicia, lá no carro conversando sobre isso, sobre missão. Eu faço parte de uma igreja na Holanda, uma igreja, muito obrigado, meu irmão, a igreja evangélica em Zeist, e nessa igreja é uma igreja mais ou menos, umas 600 pessoas, que na Holanda é muitas pessoas, porque como o pastor Reginaldo orou também, né? Na Europa, a questão acho que a percentagem agora na Holanda deve ser, acho que é mais que a metade que não crê mais em Deus, que não existe Deus mais. Então, estou falando nem de outras religiões, né? Estou falando que fala, eu sou ateu. Que fala que realmente é cristão, meu Deus do céu, as percentagens estão muito, muito baixas mesmo. Nós sabemos que o Campo das Vertentes é assim também, né? Os cristãos realmente nessa região também é muito difícil também no Campo das Vertentes, mas a situação que está acontecendo na Holanda e ver essa igreja que com todos esses irmãos, mais 70% dos recursos que essa igreja tem é para missionários. Acompanham mais de 30 missionários no mundo inteiro, que fazem trabalho literalmente no mundo inteiro para acompanhar e apoiar esses missionários, como a nossa família. Nós vivemos mesmo de recursos ali, pela graça de Deus, né? Não é por causa de pessoas que doam, não é por causa de nada disso. Pela graça de Deus, que a minha família, nós 6, vivemos através desses recursos mesmo. E o nosso projeto, a ONG Nova Geração Brasil, onde que nós atendemos hoje em dia 244 alunos, e em breve, se Deus quiser, vamos para 300 alunos que fazem parte do nosso projeto todos os dias lá. Nós acompanhamos 1.400 familiares dessas crianças com o nosso projeto, e é uma bênção de ver, e eu falo nosso projeto, e o nosso projeto é o nosso projeto que nós estamos aqui. Não é por causa de Laura, Samuel, não é por causa de crianças que estão lá, é Deus que está cuidando daquele espaço para fazer o trabalho que acontece. É impossível de ser através de pessoas como nós. É Deus que tinha um propósito com aquele lugar lá, tinha um propósito de construir esse espaço e de transformar aquele bairro, e hoje em dia até vários bairros da cidade, São Sebastião do Vitória também, Santa Cruz. Então, muitos lugares ali que faz parte desse projeto. Então, nós glorificamos a Deus que tudo ali também através de doações. É muito, muito bacana mesmo de viver e não é sempre tão fácil. As pessoas que estão muito ao nosso redor sabem que são trabalhos pesados mesmo de fazer, mas é Deus que está nos sustentando de fazer esse trabalho tão importante que acontece lá. E nós estamos falando sobre missões nessa noite aqui, uma conferência para falar sobre um assunto tão importante, e nós cantamos aqui, né? Eu quero ser usado por Deus. Presta atenção com essa palavra. Presta atenção com a sua resposta também. Se você realmente quer ser usado por Deus. Porque significa que você vai sair da sua zona de conforto, você vai ter que fazer coisas que você não imaginava que você conseguia fazer, você vai fazer coisas ali que pensa, não, mas eu não tenho a competência de fazer aquilo, mas Deus não está procurando as pessoas que têm a competências para fazer aquelas coisas. Ele está procurando as pessoas que estão dispostas a dar a resposta para a pergunta de você quer ser usado por Deus? E se a sua resposta realmente é sim, Deus vai te usar em momentos ali que você pensa, nossa, eu nunca imaginava que é isso que é ser usado por Deus. Missão, nós pensamos muitas vezes, e é muito importante. Eu acabei de ler, Alice, nós estávamos falando no carro sobre aquela senhora, a Minnie, eu estava contando a história, a Minnie esqueci o nome dela. Como?
Van der Ver, ela mesma. Ela morreu lá, acabei de ver. Não tinha visto. E vi ali 60 anos que ela estava trabalhando num país que nós não podíamos divulgar onde que ela trabalhava naquele país, porque era proibido de falar a palavra de Deus naquele país. E ela foi lá como... O que é a palavra? Como? Parteira. Isso, parteira. Saiu da Holanda, era velhinha, tinha uns 88 anos, trabalhou até o último dia da vida, levando a palavra de Deus para um lugar onde que era proibido de levar. Num lugar lá que não podia. E que maravilha que essa mulher falou sim um dia, eu quero ser usado. E a gente pensa, nós temos que ir lá, eu tenho que conhecer a Bíblia muito bem, eu tenho que saber todos os versículos de cor, eu tenho que ser muito cristão mesmo, que só dessa forma eu posso sair. Não, ela fez a escolha de falar sim quando alguém perguntou. E isso é uma coisa que essa noite é a pergunta que está aqui no nosso meio. Você quer ser usado mesmo? Você está disposto a dar essa resposta? E, mais uma vez, não é que nessa noite você é obrigatório de falar essa palavra, dar essa resposta no final daquilo que Deus pôs no meu coração, de dar a resposta, tem que ser sim. Não é. Não é porque não é todo mundo que vai estar disposto a sair da sua zona de conforto e tudo. Mas Deus quer falar contigo nessa noite e quer tocar no seu coração de uma forma de ser um apoiador, de estar ali, ser usado para estar em oração para essas pessoas que estão fazendo esse trabalho. É para estar ali com seus recursos, disposto a falar ali, não é 10% que eu vou dar, não é as ofertas que eu vou dar, mas eu vou apoiar ali, vou tirar da onde que dói no meu coração mesmo e dar aquele recurso que eu tenho na minha mão, que eu trabalhei muito para arrecadar aquilo, para trabalhar, para receber a sua receita, e você vai falar, não, peraí, Deus pôs no meu coração que eu tenho que dar um pouquinho a mais para ajudar aquela pessoa. É isso que é ser usado por Deus. Então, quando a Laura falou ali rapidinho, e eu lembro que eu desde 8 anos falava, o meu futuro vai ser para trabalhar com crianças e adolescentes. Mas aí vem essas belezas desse mundo, né? Das coisas que você começa a trabalhar, e na Holanda tudo era tão bonito, as coisas, né? Aí você ganha aquele carro da empresa, que aquele carro é um pouquinho melhor ali, e que você pode viajar para todo lado na Europa, e que você pensa, nossa, que bacana isso tudo. Onde que a Laura e eu, a gente não fala isso por causa de, literalmente, daqui para essa viagem que nós fizemos para chegar aqui de 1h e 45 minutos. A gente chegava em Bruxelas, que era uma cidade tão bonita, e você dirigia mais 1h30, você chegava em Paris, estava lá na torre, como fala a torre do Eiffel, né? E tão bonito de ver essas coisas. E a gente estava ali, gostava demais de comer. Eu sei que vocês olham para mim e pensam, não, esse aí não gosta de comer, mas e a gente fazia isso tudo, de ter coisas tão boas, mas chegou um momento que Deus falou ali no nosso, e Ele teve que pôr a gente de cama para a gente chegar no momento de pensar, não, peraí, não era isso que Deus tinha posto no nosso coração. Nós ficamos ali 3 meses de cama, e era jovens, então talvez que pensa assim, nossa, é até bacana ficar ali de cama mesmo, esses jovens vai ser só festa, mas não era nada, que nós estávamos morrendo de dor no corpo inteiro. E Deus teve que fazer isso com a gente para fazer uma decisão. Não espera chegar esse momento, não. Não espera chegar o momento onde que você pensa, nossa, peraí, por que Deus teve que me parar para mim tomar uma decisão? E esse parar pode ser em várias situações, não é só doença, não. É naquele momento que você perde seu emprego e pensa ali, nossa, o que está acontecendo? Por que eu pedi meu emprego? Ou que as coisas dentro de casa começam a acontecer coisa ali que você pensa, não, peraí, por que as coisas não estão fluindo de uma forma que era para fluir? Aí você vai pensar ali na vida, o que você está fazendo na vida. Não chega nesse momento, não. O Espírito Santo está nessa noite aqui e quer falar contigo para tocar no seu coração de algo ali despertar em você de uma forma de você fazer a diferença nesse mundo. Eu falo isso, e já aqueles que estão aqui comigo já ouviu várias vezes. Gente, é inacreditável as últimas percentagens saiu ali de a porcentagem de pessoas no mundo que não conhecem a palavra de Jesus.
Vocês não podem falar nada não, tá bom? Vocês sabem qual que é a percentagem nesse mundo de quem não conhece a palavra Jesus? Que não conhece Jesus? 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. Isso é 42% da população. Aqui no Brasil nós não temos esse problema não, né? Todo mundo conhece Jesus, nós sabemos disso. Todo mundo já teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Nós todos temos essa oportunidade. Aqui, para todo lado tem igreja, né? Tenho certeza que é a mesma coisa aqui em Lavras. Cada garagem, uma pessoa pensa, eu vou abrir aqui uma igreja e declara ali que ele é pastor daquela igreja e abriu uma nova igreja. E nem falar da igreja católica, né? Eu falei esses dias aí, no primeiro, eu moro no Tijuco, na Vila São Bento, perto da igreja de São José. Meu Deus do céu, 1º de maio. Gente, nós vamos ter que multiplicar a nossa igreja o dia que o evangélico pensar que vai ser da mesma forma fiel da forma que os católicos são nesses dias de festa. Nossa, estava lotado, nós não conseguíamos passar ali no nosso bairro de tantas pessoas que a igreja estava lotado ali. Mas essas pessoas conhecem realmente Jesus? Nós todos temos essa oportunidade aqui. Mas isso significa que se você for para Equador, onde nós conhecemos uma outra família que teve um projeto lá tão bacana, em Equador já é uma mudança ali que tem muitas pessoas que já conhecem menos. E se a gente puxar isso aqui um pouquinho mais e você for para a Ásia, aí que você vai assustar que as pessoas nem conhecem quem que é Jesus. E as outras já sabem, né, o que eu sempre falo, 42% não conhecem Jesus. E se você for imaginar quantos por cento das pessoas que não conhecem Coca-Cola, aí você cai para trás mesmo. 6% das pessoas não conhecem Coca-Cola. E o marketing de Coca-Cola, nesse caso, está muito bom, né? Porque todo mundo, se eu falar Coca-Cola, provavelmente, tem vários aí que ficou com sede agora, está pensando que é aquela Coca gelada naquela geladeira, né? Já aquela imagem que a Coca-Cola fez muito bem de pôr na sua cabeça. Mas o marketing de Deus tem a oportunidade de fazer isso em todos os sentidos, no mundo inteiro, ali, através de sonhos, Mas Deus está te dando a oportunidade de ser usado para falar sobre Deus. Você que é o marketing de Deus. Nós somos o marketing de Deus. Não é a televisão, não é uma coisa ali, um vídeo, um filme. Essas coisas aí ajudam, é muito bom de fazer, é uma música, um louvor no Spotify, isso ajuda tudo. Mas o marketing de Deus é quando você está ali com o seu vizinho conversando e a situação está péssima ali com o seu vizinho e que você vai ter a sabedoria de falar com ele o que você está precisando. É Deus na sua vida. Você e eu somos os marketing. Então, se 42% não conhece Deus, não conhece a palavra de Jesus, nós estamos fazendo um péssimo trabalho. Talvez dói um pouquinho de falar assim, né? Isso inclui eu também. Eu estou fazendo um péssimo trabalho. Nós todos estamos fazendo. A nossa obrigação, e é ótimo de ter os cultos, de ter esses momentos que nós estamos aqui unidos, e é essencial a gente estar unidos nessas noites, nos dias, nos cultos, nas células, em todos os cursos bíblicos, os cursos que tem, de tudo que acontece. É essencial de estar unidos nesses momentos. Mas o verdadeiro evangelho é quando você sai aqui pelo portão e encontra uma pessoa ali e passa a palavra de Deus. Isso é o trabalho que nós temos que fazer. É esse que é o trabalho que nós somos obrigados a fazer. São pensamentos difíceis e eu sei, eu mesmo tive muita dificuldade, eu lembro. Nossa, eu tive que crescer muito nesse mundo de falar mais sobre Deus com as pessoas ao meu redor. É de quando eu estou ali com uma família que é onde que o marido está arrebentando a mulher, que é a situação que nós... E eu estou falando dessa forma porque é dessa forma mesmo que acontece ao nosso redor, onde que nós estamos conversando com uma família onde criança, não sei quantas vezes já foi abusado. São as situações que acontecem lá dentro da nossa instituição, infelizmente. E aonde que eu tenho que ali conversar firme com uma mãe que não está fazendo as formas que tem que ela tem que educar os filhos e tem que proteger os seus filhos, mas é o momento ali que eu também, de vez em quando, tenho que sair da minha zona de conforto e falar, sabe o que está faltando dentro da sua casa? A presença de Deus dentro da sua casa que está faltando. E isso, sair dessa zona de conforto, é muito difícil mesmo.
Eu queria ler uma passagem ali da Bíblia, de uma parte, nós vamos aprender muito sobre como que Jesus fez isso aqui nesse mundo. Jesus teve várias situações ali, onde que ele usou esse momento, e eu queria primeiro mostrar um vídeo. Esse vídeo é muito curto, vocês não vão entender porque que eu quero mostrar ele, mas ele mostra ali que nós podemos mostrar de uma outra forma o que é ser usado por Deus. Você pode mostrar ele para mim, por favor? Seems like perennially goes to the playoffs. 2nd and 5. Mahomes, he's got a strong arm. He's going to air it out. Down the field has Hill. Hill with the catch and the touchdown. 69 yards. And that's that spark. There is a flag, a couple of flags thrown. This will be for celebration in the end zone for Hill. And Spencer Ware in the backfield. Pressure now on Mahomes. He's in trouble. Now gets it away. Are you kidding me? Pode parar ele, por favor. Não tem outra surpresa atrás desse vídeo, não. É esse mesmo. Por que eu gostei? Eu mostrei ele algumas semanas atrás na Mosaico lá e eu mostrei da mesma forma. Na verdade, esse vídeo aqui mostra de uma forma física, através do esporte. Eu não sei se você gosta desse esporte. Teve um tempo, uma época que eu gostava muito de ver ali, para ver como que as coisas fluíam no esporte disso, para ficar ali prestando atenção, mas muitas vezes você quase caía de dormir, porque é muito devagar as coisas ali. É só sobre se posicionar de uma forma para fazer aquela jogada e fazer aquele ponto. Na verdade, é igual futebol, né? Você olha ali 90 minutos para ver 2 ou 3. Se tiver muita sorte, você viu um gol, ou talvez 3 ou 4 gols que você viu e perdeu ali 90 minutos vendo isso aí. Mas a nossa vida cristã, na verdade, é da mesma forma. Deus está todos os momentos do nosso dia. O Espírito Santo está falando conosco da gente fazer algo ali. E Deus está dando a oportunidade, o Espírito Santo está dando a oportunidade da gente ser usado naquele momento quando a gente encontra uma pessoa, quando nós estamos nos preparando para fazer algo. Só que muitas vezes nós não ouvimos aquilo que Deus está falando com a gente e perdemos a oportunidade de fazer um gol ali. E esse gol, nesse caso, é algo físico. O gol é quando nós nos posicionamos de uma forma ali para ser usado por Deus. Você está se posicionando muitas vezes assim? Ou você está fugindo daqueles momentos que Deus preparou aquele momento para fazer algo nesse mundo? Quando nós estamos passando ali na rua, nós vemos algo acontecendo, mas nós preferimos olhar para um outro lado e passar e não perceber que algo está acontecendo e que você precisa entrar no meio para falar, para tocar num assunto com uma pessoa. Sabe, eu falo isso a uma pessoa aqui, mas quando a gente pensa sobre a oportunidade que nós temos, não é uma bênção de ver a Sara ali, está sendo usada, que está disposto, ela se posicionou de uma forma para ser usado em vários lugares nesse mundo. Ela está em Foz do Iguaçu e vai para Gana. Maravilha, né? Ela está o tempo todo se posicionando para ser usado em vários lugares. Então significa que você e eu não temos que nos posicionar em muitos momentos. E esse posicionamento para ser usado mesmo. É literalmente isso. Na verdade, o que você vê ali nesse jogo, você vê ali várias pessoas se mexendo para todo lado, mas chega ali o momento que uma pessoa se separou dos outros porque ele quer fazer a diferença mesmo. Então, em João 4, de 1 a 10, está escrito o seguinte. João 4, de 1 a 10. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José.
Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Nós entendemos aqui muito claro, espero, que Jesus não está falando aqui sobre algo físico, né? Jesus está falando aqui sobre algo espiritual. Ele quer tocar no coração dessa mulher através de uma coisa diferente ali, que é a água verdadeira, a água viva, para matar a sede dela para o resto da vida. Isso não é sobre tomar um copo de água. É sobre algo espiritual daquilo que ele está preparando para ela. E nessa noite, eu tenho a pergunta para você, se você está disposto mesmo a abrir os seus olhos espirituais para entender aquilo que Deus tem de planejamento para a sua vida, para aquilo que Ele preparou para você e para mim, para fazer a diferença nesse mundo mesmo. Isso que é missão. Missão é a gente estar disposto ali em todos os momentos do nosso dia a dia, fazer aquilo que Deus preparou para você e para mim. E para a gente enxergar aquilo que o Espírito Santo quer mostrar para você e para mim. Só que o que no momento tão importante aqui, daquilo que eles estão preparando, você vê ali que Jesus está vendo uma caminhada tão pesada, e todos os discípulos ali junto com ele. Mas essa passagem aqui, eu fico me perguntando, aonde que estão os discípulos aqui nesse momento? No momento ali, onde que não é por acaso que ele para num poço, onde que não é por acaso que você já entendeu aqui que nada que Jesus fez foi por acaso. Então ele já está ali no momento, está preparando ali o ambiente, as circunstâncias para a transformação da vida de uma mulher. Presta atenção com aquilo que está acontecendo. É a mesma coisa que está acontecendo nessa noite aqui. É a mesma situação, não é por acaso que você saiu da sua casa na sexta-noite, de um lugar onde você pode pensar, não, talvez é tão mais fácil de ficar em casa, deitar, dormir, descansar, ver uma televisão, ver um esporte, ver alguma coisa. Jesus te chamou para estar aqui nessa noite, porque Ele preparou as circunstâncias para fazer uma transformação na vida de você e de mim. E presta atenção com aquilo que vocês que vieram de São João del Rei, mesma situação. Não é por nada que vocês fazem uma escolha de andar 120 quilômetros para estar num lugar ali, não é por causa de uma pessoa que vai pregar, não é por causa de uma igreja que você conhece, é porque Jesus preparou algo para você e para mim. E essa preparação daquilo que ele está, as circunstâncias ali de conversar com uma mulher com quem que ele não poderia conversar, são as situações que você e eu também tem muitas vezes. Só que aonde que estavam os discípulos nesse momento? Os discípulos estavam ali pensando no estômago deles. Eu falei a brincadeira naquele dia lá na Mosaico, falei que eles estavam ali no Subway comprando alguma coisa. Era isso que eles estavam fazendo. Sendo que Jesus estava preparando algo. Presta atenção que nesse mundo físico acontece muitas vezes que você está sendo distraído para procurar coisas no mundo físico, como nós estávamos investindo na nossa vida, com carro, com casa, com escola que era boa, ou com Paris, ou não sei o quê, sendo que Jesus tinha um plano com a vida da Laura e de mim. Mas muitas vezes nós fugimos daquela situação e Deus teve que me parar, pôr na cama para me alertar que Ele tinha preparado algo espiritual para mim. Só que eu estava com o meu olhar focado nesse mundo físico.
Quantas vezes que você talvez faz a mesma situação? Pensa bem naquilo que você faz no seu dia a dia, quando você está ali no seu trabalho, que você tem a oportunidade daquilo que foi preparado para você falar algo que vai transformar a vida daquela pessoa, só que você é distraído pelas coisas que acontecem nesse mundo físico. É a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. E olha que esses discípulos entendiam já muito bem o que Jesus fazia. Ele já sabia que Jesus não fazia ali coisa por acaso. Quais são as suas prioridades no seu dia a dia? Tem tudo a ver com isso. Sabe, se a gente sabe que a nossa prioridade em todos os momentos é buscar o reino de Deus e buscar a vontade de Deus, você vai ser usado em todos os momentos. Em situações, você vai entender aquilo que Deus quer falar com você para você ser usado em missões. E essas missões, muitas vezes, é com o nosso vizinho, dentro do nosso trabalho, para levar a palavra de Deus. E Ele quer te preparar com essas situações para chegar um dia onde que você talvez vai ter a oportunidade que Ele vai falar, não, peraí, vou te levar lá para o Rio de Janeiro para fazer uma situação ali. Ou eu vou te levar lá para o Rio de Janeiro para entrar no avião, para pegar um avião, para ir para outros lugares. Só que esses momentos de chegar para fazer essas coisas, significa que a sua prioridade tem que estar primeiro no reino de Deus. A sua prioridade tem que estar primeiro na vontade daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu falo isso com muita certeza, porque eu tive que aprender e eu tenho que aprender isso no dia a dia da minha vida. São situações que nós temos que aprender mesmo, focar todos os dias naquilo que Deus quer fazer na vida da Laura e de mim. E tem que me acordar ali, abrir os meus olhos para enxergar, não, peraí, por que nós estamos passando por essa situação? Deixa eu dar uma freada e voltar ali nos princípios quais são os meus princípios? Então pensa bem sobre as suas prioridades. Pensa bem nessa noite. E não deixa passar esse momento, não, para pensar, nossa, foi tão interessante. Sai daqui com um propósito de determinar, de escrever quais são no seu dia a dia, as suas prioridades. Se a sua prioridade está ali, que o seu celular você está usando muito, é importante você repensar se é aquilo mesmo que você tem que fazer no seu dia a dia. Se está sendo ali, sentar muito no carro, que você está ali no carro e não está usando aquele momento para ouvir uma pregação, outra coisa, você pode usar aquele momento para fazer outras coisas. Para ouvir um louvor e para pegar as pregações. Sabe, são as prioridades que nós temos que aprender no nosso dia a dia. Vou continuar com o versículo 11. A mulher disse, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Mais uma vez, Jesus está tentando ali dar a resposta, está perguntando ela, direto na alma dessa samaritana. E a resposta dela está num outro nível, numa outra frequência. Uma frequência ali no mundo físico novamente. Como que você está aqui nessa noite aqui, que você fez a escolha de chegar nesse momento aqui? Qual que está a sua frequência? A sua frequência está para ouvir o Espírito Santo e não daquilo que eu estou falando, mas daquilo que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Ele quer falar com você dessa forma, da forma que ele está explicando aqui, direto na sua alma. Só que nós temos que estar com nossos olhos abertos mesmo para entender aquilo que Jesus quer falar com você e comigo. Essa mulher aqui está longe de entender, e nós vamos entender daqui a pouco que os discípulos fizeram a mesma coisa. Os discípulos ficam na mesma frequência do mundo físico.
Isso mesmo. A situação ali do nosso mundo físico, nós pensamos muitas vezes, quando Jesus quer falar conosco, a gente tenta traduzir aquilo nas bênçãos que nós podemos receber aqui mesmo, de resolver os nossos problemas em muitas situações. Então, quando a gente ouve ali uma coisa que através de profecias, a gente muitas vezes traduz aquilo que vai ser resolvido, um vício que nós temos, ou um problema que nós temos no nosso casamento, ou um problema que nós temos no nosso financeiro, ou que a gente põe muitas coisas ali na frente dos problemas que nós temos. Só que a primeira coisa que Jesus quer fazer conosco é de tocar a tua alma, de ter um relacionamento ali íntimo com você e comigo. E esse relacionamento íntimo mesmo é uma forma completamente diferente de afastar dos problemas que nós temos aqui nesse mundo. Abre os seus olhos mesmo para entender que Jesus tem um trabalho com nós todos de fazer aquela missão que ele tem nesse mundo. Muitas vezes eles perguntam para mim, os nossos jovens, né, nós trabalhamos muito com adolescentes, né, e a pergunta que nós todos temos, né, é qual que é o propósito que Deus tem com a sua vida e com a minha vida. Ah, mas para você é fácil, Samuel, porque ali Deus falou tão claro que você vai ter, e nós criamos ali uma ONG para fazer isso, e criamos ali várias coisas, que o propósito que Deus tem com você e comigo não é para ser médico, não é para ser advogado, ou não é para ser faxina, ou em todas as profissões. Muitas vezes nós pensamos dessa forma, que isso que é a missão que Deus tem para você e para mim. Sabe, Ele pode usar essas coisas como recurso para levar a palavra dEle para todos os lugares desse mundo. O que a Mini fez não foi pensar o que eu tenho que ser, o que eu vou estudar para levar a palavra de Deus. A resposta dela foi, eu quero levar a palavra de Deus. E essa palavra que eu vou levar, ele pode usar todos os meus talentos em todo sentido. E o talento que Deus usou nesse caso é dela cuidar de um monte de bebês ali. E toda vez que tinha um bebê, ela orava com aquela criança, ela dava uma Bíblia, são aquelas situações. Mas o sonho dela não foi ser aquilo de fazer esse trabalho. Ela estava disposta a levar a palavra de Deus. Isso que é o propósito que Deus tem para nós todos. O objetivo que Deus tem para você que está estudando, você que está pensando ali, o que eu vou estudar, eu vou entrar numa faculdade, ou eu vou fazer um curso, ou qual trabalho que eu tenho que ter. Talvez você está aqui e está pensando, nossa, eu quero mudar de trabalho, mas qual que é o trabalho ideal para mim? Esquece essas coisas. Nós tivemos que aprender isso muito. Aquilo que a Laura falou é que nós tivemos que aprender que Deus estava nos preparando os nossos talentos, as nossas competências, para fazer o trabalho que Ele tinha, para levar essa palavra para vários lugares aqui no Brasil. Ele não queria falar que eu tinha que trabalhar. Se vocês for saber o que eu estudei, é aí que vocês vão assustar. Eu fui programador de sistema com computadores já há muitos anos atrás, criando sistemas ali, aplicativos, sei lá, para empresas. E, na verdade, nada disso eu faço hoje em dia. Nada. Foi muito interessante que eu tenha esse conhecimento hoje em dia, de economia e não sei o quê. Foi muito interessante que Deus me preparou para aquelas áreas. Mas daquilo que eu estudei, não tem nada a ver com o trabalho que nós fazemos hoje em dia. Nada a ver. Oi? Você também mais longe ainda, né? Química, essa mulher ali, fazer um monte de coisa, estava estudando para talvez alguma coisa com remédio, estudar nessa área, mas a única coisa que Deus está usando muito é a inteligência que ela tem, graças a Deus por isso. Mas a resposta dela foi falar que ela estava disposto a levar a palavra de Deus. Isso que foi a resposta. Então, se você está nesse pensamento, qual que é o objetivo que Deus tem para a minha vida, fala sim para Deus. Fala sim para levar a palavra dele. Põe isso em prioridade número 1. O resto vai vir automaticamente. E se você vai ser um médico, está estudando e você vai ser o médico, você vai ser o melhor médico da cidade. Não por causa que você está dando um diagnóstico ótimo ali,
mas porque que em todos os atendimentos que você tem, você está levando a palavra de Deus naqueles momentos. Ou você está construindo ali um prédio maravilhoso, porque você é o melhor pedreiro, eles não vão gostar de você por causa daquele pedreiro. É porque Deus vai te usar para cada pedra para ser uma bênção para aquele prédio, para estar o Espírito de Deus naquelas pedras ali. É isso que Deus faz conosco. É dessa forma que Ele trabalha. Não é por causa que você fez um prédio bonito, não. É por causa da palavra que você está levando. 16 está escrito, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Sabe, essa mulher, em muitas situações ali, estava com os olhos fechados mesmo. E quando ele falou, fez essa pergunta, ali teve um momento que a ficha caiu. Em que ela realmente teve que falar qual que é a verdade, o que estava atrapalhando ela de chegar mais perto de Deus. O que estava atrapalhando ela para não ter vergonha de falar sobre Deus. O que está atrapalhando você para levar essa palavra de Deus para todos os lugares? Qual que é aquilo que te incomoda mesmo, que você pensa, não, talvez que eu não sou digno de fazer isso, não sou digno de levar essa palavra. Não, Deus é tão grande, por que eu posso fazer isso? Eu sei que muitas pessoas pensam dessa forma. Ah, não, eu não tenho recurso para fazer isso, para levar. Você não precisa ter recurso. Ah, eu não sou perfeito porque eu sou um pecador tão grande, tantos erros que eu faço, tantas besteiras que eu faço. Pode ter certeza, eu faço a mesma coisa. Quando eu estou com raiva ali, eu estou ali irritado com situações do nosso projeto, pode ter certeza, palavrão não vou falar não, gente, calma, não é tão ruim assim não. Mas tem muitas situações ali que eu começo a irritar com pessoas e os funcionários lá na ONG sabem muito bem quando eles todos têm que sair da frente, porque aí o Samuel, com todo tamanho, com toda a força, e todo grito, fica tão irritado com certas situações que acontecem dentro da ONG também. São pecados que depois eu tenho que falar, ô gente, me perdoa aí. O que está te atrapalhando de abrir os seus olhos nessa noite para entender qual que são os planos que Deus preparou para você? Ela demorou muito para chegar. E, na verdade, ela ainda volta no assunto. Em 19 está escrito, a mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela teve um momento ali que despertou os olhos dela, abriu os olhos, e ela doeu ali tanto que quando ela realmente entendeu isso, ela mudou completamente ali de assunto. Quando Jesus chegou ali tão pertinho dela e viu quais são os pecados dela, e ela entendeu que ela está fazendo algo que estava errado, ela fugiu do assunto. Tocou num assunto que não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Sabe, é o que você e eu fazemos muitas vezes. Quando chega ali tão perto da gente, eu falo isso porque, mais uma vez, nós tivemos que aprender que nós temos que estar bem pertinho de Deus mesmo. Eu tenho que entender aonde que estão os meus limites, aonde que eu gosto de falar sobre algo, e aonde que eu tenho que sair da minha zona de conforto para falar aquilo, de levar a palavra de Deus. Imagina, você sair daqui e ir para um país onde que você nem pode falar sobre a palavra de Deus. Tem certeza que vão ter poucas pessoas aqui que vão pensar, nossa, agora esquentou meu coração para ir para lá e chegar e se alguém pegar você, eu vou ter que sofrer em lugares que você nem sabe como que funciona isso. Então, nós temos que conhecer ali os nossos limites e entender de nos entregar de uma forma daquilo que Deus quer fazer com você e comigo. Só que, mais uma vez, qual que é as nossas prioridades nesses momentos? As nossas prioridades estão naquilo que está nos prendendo nesse mundo e para mim mudar ali de assunto? Vamos lá, vamos continuar. 21, 26, até 26. Jesus declarou, creia em mim, mulher.
está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Quando nós realmente temos esse encontro com Jesus dessa forma, quando ele abre os nossos olhos, o nosso coração enche de vontade de falar sobre aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos situações aqui, eu sei, é sempre bom de falar, o De Leon e Tamires ali, eu sei que eles nunca acham ruim que eu falo isso, eu acho, né? São pessoas que fazem casados para sempre, dão um curso, são pessoas que estão ali unidos, mas a vida não foi dessa forma, não. Muitas situações que aconteceram na casa deles. Só que eles teve um momento que eles encontraram esse Jesus de uma forma que transbordou o coração e que eles iriam falar aquilo mais e mais para o próximo. E ser usado ali por Deus nesse sentido como um curso de casados para sempre e trabalhar com muitos casais. Acho que os casais vieram junto, foi do curso de vocês, né? Muito bacana de ver isso. São as formas que Deus quer. Só que o que teve que acontecer é que Deus teve que abrir os olhos do De Leon para entender aquilo, realmente ter esse encontro e transbordar desse Jesus que quer transformar a sua vida e a minha vida. E quando você enche dessa forma, e pode ter certeza que a vida ainda é luta todos os dias, mas ele se encheu de uma forma, eles como casal, que quer transbordar e falar isso para todo lado. É o que Jesus quer fazer com você também. Enche você nessa noite, faça a escolha, falar: Jesus, eu quero sentir isso daquilo que está sendo falado. E isso não são palavras minhas, que saem da minha boca dessa forma, mas é porque o Espírito Santo quer fazer isso conosco nessa noite. É o que ele quer fazer com essa igreja. Não é uma bênção que Deus quer usar essa igreja para levar a palavra de Deus para todos os lugares. Eu falei no carro, chegando aqui, o meu sonho é que nós podemos falar que a Mosaico daqui a um tempo está fazendo 70%, vai de dinheiro para missões, para fazer missões em todos os lados. E que nós podemos mostrar aqui 30 vídeos e que vocês podem mostrar aqui, porque aquele fulano está lá fazendo isso, aquele está naquele bairro, aquele ali está naquela cidade, aquele ali está naquele estado, aquele ali está naquele país. É isso que é o meu desejo que nós temos. Eu tenho certeza que com essa noite aqui que nós estamos fazendo esse momento aqui tão importante, essa conferência, é o desejo que essa igreja tem. Isso significa que nós todos temos que nos encher desse conhecimento de Jesus. E vai ser automático o resto. O que ela quis fazer é sair daquele lugar e falar para a cidade inteira daquilo que aconteceu naquele momento com ela, quando realmente ela teve um encontro com Jesus. De 31 a 32, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém
Desculpa, não falei não, né? Eu pulei para o 31, gente. Será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. E os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Sabe, esses discípulos não estavam entendendo nada daquilo que estava acontecendo aqui. Eles estavam na mesma frequência do Subway ali, com as comidas ali, eles estavam ali, já tinham encomendado tudo, estava chegando ali com comida, esperando para Jesus dar aquilo para eles, para Jesus comer. Ele deve estar morrendo de fome, nós temos que prestar atenção, tem que cuidar dele. Mas Jesus não estava nessa frequência, ele estava numa outra frequência. E o interessante disso, nós podemos ler aqui sobre semear e colher. De toda forma, a lição que vocês têm que levar, e eu sei que já estou falando muito, provavelmente pessoas que estão cansadas e ali começa a chegar o sono. Não esquece que existem 2 opções no reino de Deus. Você pode semear e você pode colher. Aqui não está escrito, você pode sentar. É um dos 2. Você tem 2 opções. Ou você vai semear, ou você vai colher. Mas você não vai ficar parado aqui, sentado, e chegar às bênçãos de Deus na sua mão. Nós não fomos feitos para isso. A maior coisa que nós somos obrigados a fazer é levar a palavra de Deus para os fins desse mundo. E isso não é na Coreia do Norte, não. Não se preocupe. Não precisa ir para lá, não. Isso é aqui em Lavras, em vários bairros onde que você pode levar a palavra de Deus. É ali em São João. Convido vocês para estar lá em São João, para ficar lá uma semana com a gente. Tem um apartamento muito legal. Então você pode dormir lá e fazer um trabalho legal ali de voluntários. Tem 2 holandeses ali, nem falei, gente, que tristeza. O Ben e o Faz. Uma maravilha, os 2 holandeses estão aqui, que vieram lá da Holanda, estão aqui 2 meses e meio para fazer um estágio lá de educação física. Você pode sair daqui e pode ir lá para São João quando você tiver férias, para ficar uma semana no nosso trabalho, para fazer um trabalho. Seja bem-vindo. 2 opções. Semear ou colher. Não ficar sentado. Isso vai ser ótimo para vocês, né? Vai ter um monte de trabalhadores aqui, né? Nossa, que bênção, né? Vai crescer agora, todo mundo vai ficar aqui. Nossa, o que eu posso fazer para ou semear ou colher? E como que você pode semear ou colher? Da forma que está escrito aqui. Deixa eu ver se eu não esquecer. Muitas vezes aqui na igreja você pode fazer isso. Eu lembro eu já usei isso aqui tantas vezes na nossa igreja que eles devem estar cansados de ouvir. Eu fui pregar numa outra igreja, Jardim de Deus, na Lei de Castro, e eu estava lá me preparando para a pregação, e eu não sei se o senhor tem um pastor que fica ali um pouquinho mais ansioso quando vai na pregação, quando você vai para uma outra igreja, você pensa ali, nossa, como que é, se eu vou estar ansioso ou não. E eu estava ali ansioso, preparando a minha pregação, e eu estava no lado de fora, ali na Lei de Castro, andando, como Samuel faz, ida e volta ali, pensando o que eu tinha que falar, focando nesse mundo físico, porque eu tinha que falar as palavras certas. Eu estava me preparando para aquela pregação, e chegou um rapaz que eu conheci de criança, falou, nossa, Samuel, você que eu estava procurando. Ele falou, nossa, Samuel, eu estou perdido mesmo. Estou bebendo muito. E eu estou procurando, na verdade, um lugar onde que eu posso me internar. Eu tenho certeza que você conhece alguém para internar. Para onde que eu posso me internar. E eu ouvi ali ele, falei, nossa, claro que eu ouvi com toda atenção, mas Samuel estava preparando a pregação que ele tinha que falar na igreja. Deus tinha preparado ali todas as circunstâncias para mim. A única coisa que eu precisava de fazer
É pegar aquela bola do campo que estava chegando lá de não sei aonde, pegar aquela bola e fazer o gol. E qual que foi a escolha que Samuel falou? Segunda eu te ligo. Eu vou conversar com eles e quem sabe amanhã eu te dou uma ligada. Eu encontrei com esse homem depois? Não, né? Deus tinha preparado as circunstâncias. E Samuel estava numa outra frequência. Samuel estava na frequência que ele tinha que passar uma pregação maravilhosa ali no jardim de Deus. Não sei como que foi a pregação, isso aí não é importante, que é o Espírito de Deus que faz as coisas, né? Não é as palavras minhas. Tem que aprender de vez em quando essas coisas. Quantas vezes que você teve essa oportunidade também? Que você está ali no seu mundo físico, focando nas coisas que estão acontecendo com você, e que você quer dar o seu melhor, né? Nada errado com isso. Nada de errado que você quer dar o seu melhor no seu trabalho, que você quer fazer ali. Mas de vez em quando o Espírito Santo prepara uma coisa tão direta para você e para mim, e você não está atento naquilo que Deus quer fazer com a gente. É a mesma forma quando você está aqui de noite. Eu achei maravilhoso de ver vocês ali com uma bala, com uma lembrancinha que preparou. Sabe, isso que é semear. É tão simples assim. Nós pensamos em missão que você tem que sair da Holanda para vir para o Brasil. Ou que você tem que ir para a Gana, ou você tem que ir para outros lugares. A missão começa aqui, nessa noite. A missão começa quando tem uma pessoa ali na porta e vê uma pessoa ali passando na frente e pensa, nossa, aquele ali que nós temos que trazer para cá. Deixa eu ir lá e dar uma conversa com ele. Aqui, nós temos um culto hoje à noite, por que você não participa? É quando você está ali, nós temos lá, mais uma vez, né, o Samuel gosta muito de comer, então na Mosaico tem comida igual, é café da manhã, depois tem coisa para comer. Uma padaria no nosso projeto, então prepara as crianças, prepara lá um monte de coisa. Então o nosso culto, se você for para lá, você vai engordar muito. Ou se você tem a médica que é ali, isso aí você não engorda, né, gente? Porque aí ela vai e corta todos os doces nossos lá, gente. Então tem esses casos aí que acontecem lá. Mas você preparar o café ali nessa noite é a forma que você está semeando. É a forma que você está fazendo missão. É a forma quando você está ali escondidinho no computador e está passando todas as letras que tem que passar aqui. Isso que é missão. É a forma que você está aqui para trabalhar na transmissão, ou para você louvar a Deus, ou para tocar um teclado. É em todos os sentidos. Quando você está lá no estacionamento, está ajudando alguém para estacionar o seu carro. Isso que é missão. E começa assim, tão simples assim. É de acolher aquela pessoa e estar com o ouvido aberto para entender aquilo que a pessoa não está falando. Quando você pergunta como que você está, e ela dá uma resposta, você pensa ali, não, peraí, ela está falando algo, mas não é aquilo que eu estou entendendo, o que ela está mostrando. E que você vai continuar conversando com ela sobre aquilo que você não está ouvindo. Com os seus ouvidos, né? Mas ela está falando sim, através do seu espírito. A missão que nós fazemos no nosso dia a dia, é isso que está acontecendo aqui, nessa passagem aqui de tudo. Deus está falando ali de uma forma espiritual, e é o espiritual que Ele está falando nessa noite com você e comigo também. É dessa forma que Deus comunica com a gente. Para encerrar. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Foi tão bom aqui o que acontece aqui. Muitas vezes nós estamos focados e preocupados se nós estamos fazendo as coisas certas nesse mundo físico. De ter um espaço muito bonito, de ter um som bonito, de ter... E eu falo isso porque eu também acho essas coisas muito importantes. Mas eu tenho que aprender muitas vezes que o trabalho que é feito é através do Espírito Santo, não é através das nossas mãos,
das nossas atitudes, das nossas coisas que nós falamos. A prova é isso aqui. A prova é que o que nós temos que fazer é acolher aquela pessoa, falar sobre a palavra de Deus. E quando você transbordar da presença de Deus no seu coração, vai transbordar isso naquela pessoa. E aquela pessoa vai querer a mesma coisa que você tem. Não é estranho? Nós estamos aqui ouvindo um rapaz aqui falando, já 45 minutos, falando, e que, não sei, né? Mas que talvez nós vamos até ficar alegres de ouvir as coisas, ou estamos ali animados das coisas. Passa ali uma pessoa ali na frente e pensa, nossa, o que está acontecendo? Eu quero aquilo também. Porque a minha vida dentro de casa está ruim, está acontecendo isso. Nós sabemos, a colheita é muito grande. Quantos casamentos que estão quebrando? Quantas crianças que estão fugindo ali, que a realidade deles, quantos adolescentes que estão com depressão? Os números que falam hoje em dia é de uma criança em cada 8 minutos no Brasil está tendo abuso sexual. Isso é a realidade ali fora, meus irmãos. A realidade daquilo que está acontecendo é que não sei quantos casamentos estão quebrando. A realidade é que quantos os suicídios só está aumentando. E por que isso tudo está acontecendo? Porque o coração está ali faltando, algo está faltando nesse coração. É a resposta para essas pessoas, daquilo que está faltando, aquele buraco, aquele grande buraco no coração deles. O tamanho daquele buraco é o tamanho de Jesus para aquela pessoa. Isso que ele preparou para você e para mim. Nós podemos tocar mais louvor? Pode? Ô meninos, por favor. E meninos. Esse caso de tudo que acontece ali no nosso dia a dia, a colheita é muito grande, gente. Se prepara para isso. Quando você está disposto, e o que está acontecendo nessa noite aqui nessa igreja, de falar, eu quero ter uma conferência ali desses dias, para fazer a diferença aqui nesse lugar, nesse bairro, nesse país, nesse mundo. Quando tem o posicionamento do pastor da igreja, quando tem o posicionamento de uma igreja, algo vai acontecer ao redor. É uma promessa de Deus, porque o que está acontecendo nessa noite? Ele está se posicionando ali para receber aquela bola. É a escolha que foi feita aqui nessa conferência. E quando nós fazemos essa escolha, se você fazer a escolha, eu quero mais disso, eu quero fazer a mesma coisa, você vai ver que vai transbordar essa igreja e que esse espaço vai ser pequeno por causa das pessoas que vai querer mais disso também. É isso que acontece. O posicionamento dessa noite que tá sendo feito aqui. Falando, não, eu quero me posicionar aqui como igreja. Nós queremos focar em levar a palavra de Deus, não somente aqui dentro, mas levar para todo lado. Quando esse posicionamento acontece, é isso aqui que vai acontecer. As pessoas não vão crer por causa vocês estão falando coisa, mas aquelas pessoas vão querer estar aqui para ouvir e ser tocado pelo Espírito Santo da forma que você também é tocado. Da mesma forma que está escrito nessa passagem aqui. Essa mulher ainda era aquela, não sei se eu posso falar dessa forma, aquela prostituta, ou da forma que as pessoas enxergavam ela. Nossa, eu tenho que tomar cuidado porque talvez ela vai ficar com meu marido. Ela já tem 5, todo mundo sabia disso. E essa mulher, com todos os pecados, foi para aquela cidade para falar isso tudo. Você acha que essas pessoas iam acreditar nela? Ela ia ter alguma credibilidade? Não tinha. Mas o que aconteceu é que algo mudou nela, que no olhar ali, as pessoas queriam a mesma coisa. Eles falaram, não, você não precisa falar mais não. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá com esse Jesus que você também está. Foi aquilo que aconteceu. Eu espero e oro. Eu quero pedir a todos para a gente orar nesse momento para isso mesmo. Para a gente, para despertar em nós todos aqui nessa noite, algo que despertou naquela mulher cheio de pecados. E que quando vocês sair daqui,
e sair, chegar no seu bairro, quando amanhã você acordar e você sair, vai para o supermercado fazer compra, que as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, o que está acontecendo com aquela pessoa? Eu vejo ela todo dia ali, eu vejo ela toda semana vir aqui, mas algo despertou nela, eu quero a mesma coisa. E que você vai ter a oportunidade de se posicionar ali para receber aquela bola e falar, não, peraí, minha irmã. Não, é porque, nossa, ontem à noite eu tive ali algo, eu fui tocado ali pelo Espírito Santo. Eu achei tão estranho, não sei por que você acha que mudou, mas foi o que aconteceu ontem à noite comigo. Eu dormi tão bem ali, e cheguei ali de manhã isso que aconteceu. Não, mas espera aí, então eu quero isso também. Não, vamos lá, vou te levar domingo para lá, vou te levar hoje à noite, você fala isso amanhã. 7h30 eu vou estar lá, vai acontecer com você também. E o bairro inteiro vai estar aqui. Sabe, é isso que nós temos que crer. Não é uma promessa falsa daquilo. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, quando nós somos tocados de ter realmente um encontro com Jesus, isso acontece automaticamente. Amém? Vamos ficar em pé, por favor? Santo Espírito de Deus, nós oramos, Senhor, por essa noite aqui e pedimos perdão pelos nossos pecados em primeiro lugar, Pai. Pai, se falamos, pensamos, tivemos atitude que não foi da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor pode nos purificar nesse momento. Pai, nós queremos ter realmente esse encontro contigo, da mesma forma que essa mulher samaritana teve um encontro contigo, Pai. Pai, é o nosso desejo nessa noite de fugir ali desse mundo físico e entender aquilo que o Senhor quis falar conosco, na nossa alma, direto com o nosso Espírito. Pai, que isso pode transbordar na gente, de tal forma que outras pessoas vão querer a mesma coisa. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre esse lugar, Pai. Pai, que o posicionamento que teve e vai ter mais e mais, Senhor, de se posicionar, de levar a Tua palavra para todos os lugares, Pai, que esse posicionamento vai resultar, Senhor, em grandes coisas nessa igreja, Pai. Nós oramos, nós cremos, Pai. Pai, da mesma forma que nós cremos, Senhor, que vai acontecer isso na Mosaico, que vai acontecer isso em São João do Rei. Pai, que Lavras não vai ser reconhecida ali por causa de uma cidade próspera ou por causa de dinheiro, mas por causa de um avivamento de Ti, Senhor, nessa cidade, Pai. Pai, nós oramos que aqui sairão novos profetas, novos pregadores, novos missionários. Pai, pessoas que anseiam de levar a Tua palavra para todos os lugares nesse mundo, Pai. Oh, Espírito Santo, nós quebramos em nome de Jesus todo espírito maligno, todas as dúvidas, Pai, todos os medos. Pai, se tiver pessoas aqui que têm baixa autoestima, Pai, que pensa que não é capaz de fazer as coisas, nós quebramos isso em nome de Jesus nessa noite. Pai, que esses corações vão se encher do Teu Espírito e transformação acontece aqui nesse lugar, Pai. Traz certeza nos nossos corações, traz coragem no nosso coração, Pai. Coragem de levar a Tua palavra, Pai, para todos os lugares. Pai, eu abençoe também a liderança aqui, Pai, da sabedoria, a liderança. Traz sabedoria para a liderança, Pai. Sabedoria para lidar com recursos financeiros, Pai, com recurso humano. Sabedoria para trazer as palavras daquilo que o Espírito Santo quer usá-los, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, unidos como um corpo, Pai. Oh, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos.
adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sabe, meus irmãos, o Senhor tem nos chamado nesses dias para um lugar de posição. Deus quer nos usar como filhos e filhas dele. E a posição que nós aprendemos nessa noite, na primeira noite de nossa primeira conferência missionária, é que as únicas duas posições para nós é semear ou colher. O que nós temos feito da nossa vida, o que nós temos feito da nossa história, para onde estamos conduzindo a nossa vida. Nós fomos chamados para servir o Senhor, nós fomos chamados para entregar tudo, tudo é de Deus, tudo é para dele. Qual é a posição que você decide nessa noite? Qual é a posição que você decide estar nessa noite? Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, aonde eu estiver, meu irmão. Não precisa muito, nós temos uma cidade, nós temos uma região que precisa do Evangelho. Você tem os seus familiares, você tem os seus amigos. Que nessa noite nós possamos sair daqui com uma chama em nossos corações e dizer: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Como? É entre você e Deus. A missão para nós, quem dá é Deus. Faça a sua missão. Faça missões fazendo a sua missão. Eu creio que Deus vai nos usar nesses dias, meus irmãos. Quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem ser mãos que tocam os enfermos? Quantos querem ser bocas que seja boca de Deus? Quantos querem ser usados por Deus? Deus vai te colocar em situações, Deus vai te colocar em lugares que você vai ver nitidamente: foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que me colocou aqui. Então eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, usa-me, usa-me. Essa tem que ser a intenção do nosso coração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pelo começo, obrigado por essa palavra que tanto nos motiva, que tanto nos chama, nos impulsiona para servir ao Senhor. Que a nossa comida e a nossa bebida seja fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que essas palavras sejam palavras, Senhor Deus, reveladas aos nossos corações, que possamos entender isso nessa noite. Ah, eis-os aqui, Jesus, eis-os aqui. Somos teus. Faça o que quiser de nós. Envia-nos para onde o Senhor quiser. Somos do Senhor. Muito obrigado, Pai.
Obrigado por cada um que esteve aqui nessa noite. Obrigado pela vida do pastor Samuel, sua família, por toda a sua equipe. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor. Nós recebemos essa palavra profética de posicionamento. Nós recebemos, Senhor. Estamos nos posicionando como missionários dessa cidade. Estamos nos posicionando como uma igreja missionária nessa cidade. Ensina-nos a enviar, ensina-nos a ofertar, ensina-nos, Senhor, a cumprir com todo o propósito do Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus. Que tudo seja para a glória e louvor do teu nome. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Toda igreja diga amém. Olha para esse irmão do seu lado e diga: já tomou sua posição? Pode continuar, louvor. Águas como abrigo no deserto. Qual é a sua posição? Flecha que acerta o alvo. Diga: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser direcionado, Deus. Que te agrade em qualquer Sim, Senhor. hora e em qualquer Usa-nos. lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-nos, Deus. Usa-me. Amém? Eu lembro dessa canção lá em 2010, sei lá, se era mais ou menos isso. Eu converti em 2004, mas a gente chorava com essa canção, tanto que a gente queria ser usado por Deus. Eu tenho certeza que vocês serão usados por Deus em nome de Jesus. Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Amanhã nós temos mais às 19h30. Missionária Nilce vai estar aqui conosco. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos encerrados. Dá um aplauso ao Senhor e até. Como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus. E vem